Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à segunda aliada para Shá Pinhas, que está no livro de Bamidbar, Números, capítulo 26, do versículo 5. Vamos ler até o versículo 51. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben, de Hanor, a família dos Hanoritas, de Palu, a família dos Paluitas, e de Hetzron, a família dos Hetzronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram contados deles, 43.730. O filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirã. Estes, Datã e Abirã, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a briga contra Moisés e Arão no grupo de Corar, quando fizeram brigar o povo contra o Eterno. A terra, abrindo a sua boca, tragou-os juntamente a Corar, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu a 250 homens, servindo de advertência. E os filhos de Corar não morreram. Os filhos de Simão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Yamim, as famílias dos Yaminitas, de Lachin, as famílias dos Lachinitas, de Zerar, as famílias dos Zarritas, de Shaul, a família dos Shaulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gad, segundo suas famílias, de Tsefon, a família dos Tsefonitas, de Hagi, a família dos Hagitas, de Shuni, a família dos Shunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arod, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, e morreram e Onã na terra de Canaã. E foram os filhos de Judá, segundo as suas famílias, de Shelá, a família dos Shelanitas, de Pérez, a família dos Partsitas, de Zerar, a família dos Zarritas. E foram os filhos de Pérez, de Hetzron, a família dos Hetzronitas, de Ramul, a família dos Ramulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issachar, segundo as suas famílias, de Tolá, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Punitas, de Yashub, a família dos Yashubitas, de Shimron, a família dos Shimronitas. São estas as famílias de Issachar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulun, segundo as suas famílias, de Sered, a família dos Sarditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Lachleel, a família dos Lachleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, Menashe e Efraim. Os filhos de Menashe, de Maquir, a família dos Mahiritas, e Mahir gerou a Gilead, e Gilead é a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gilead, de Iezer, a família dos Iezeritas, de Helec, a família dos Helequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Shechem, a família dos Shechemitas, de Shemidá, a família dos Shimedaitas, de Hefer, a família dos Referitas, e Selofhad, os filhos de Hefer, não tinha filhos, senão filhas,
E o nome das filhas de Zelofehad, Mahlah, Noá e Roglá, Milcá e Tirsa. Estas são as famílias de Menashe e os que foram deles contados, 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Shutelar, a família dos Shutalritas, de Becher, a família dos Bacheritas, de Tahan, a família dos Tahanitas, e estes são os filhos de Shutelar, de Eram, a família dos Eranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Baleitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Ahiram, a família dos Ahiramitas, de Shefufã, a família dos Shufamitas, de Rufã, a família dos Rufamitas, e foram os filhos de Bela, Ard e Naamã, de Ard, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que deles foram contados, 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Shurram, a família dos Shurramitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Shurramitas, segundo os que foram deles contados, 64.400. Os filhos de Asher, segundo suas famílias, de Imná, a família dos Imná, e de Ishvi, a família dos Ishvitas, de Beriá, a família dos Beriitas. Dos filhos de Beriá, de Heber, a família dos Reberitas, de Malquiel, a família dos Maquielitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas, e o nome da filha de Asher, Serar. Estas são as famílias dos filhos de Asher, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Lartsel, a família dos Lartselitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Yetzer, a família dos Itzritas, de Shilem, a família dos Shilemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados, 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayu lanatah betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá, iniciando pelo versículo 5. De Hanor, a família dos Hanoritas. Nota-se que, ao citar as famílias, a Escritura Sagrada os denomina em hebraico Hanor, Ahanori, Palu, Apalui, etc., para fazer com que a primeira e a última letra do nome hebraico da família levassem o nome de Deus, Iá, e assim fosse atribuída ao Eterno. Foi por isso que o rei Davi denominou os filhos de Israel como sendo as tribos de Israel, Shibteiá, Salmos 122, versículo 4. Porém, no caso da família de Imná, versículo 44, a Escritura Sagrada não precisou dizer Aimni, pois na palavra Imná, a primeira e a última letra já formam o nome de Deus, conforme Rashi. Versículo 11. E os filhos de Corah não morreram. Ensinam os mestres, toda discussão em nome do Eterno e de objetivos puramente elevados conduz ao fim proposto, e toda aquela que não se fizer assim não dá nenhum resultado. O exemplo com os olhares postos no céu são as discussões entre Hillel e Shammai, e um exemplo das discussões sem olhares dirigidos para o céu são as de Corah e seus partidários contra Moisés e Arão. Sabendo o mal que a inveja é capaz de causar na vida da sociedade e na vida humana individual,
a Torá achou por bem chamar a nossa atenção para isto, prevenindo que e os filhos de Corah não morreram, para indicar que em todos os tempos e em todas as gerações haverá gente com a mentalidade de Corah e seus seguidores. Comentário do versículo 24, de Iashub, a família dos Iashubitas. Esse é o mesmo Iov, filho de Sahar, citado em Gênesis 46:13. Foi agregada a letra Shem, por ser um assíduo estudante da Yeshivá, academia religiosa. Segundo outra versão, seu pai, para não confundir seu nome com o de um ídolo homônimo, acrescentou essa letra. Por essa razão, Issachar, que muitos leem incorretamente, Issachar, pronunciam-no depois de ler este versículo com um S a menos, Issachar. Versículo 33. E Tseloferrad, filho de Hefer, não tinha filhos senão filhas. As filhas de Tseloferrad foram nomeadas aqui por causa do tema de suas heranças, que será mencionado detalhadamente mais adiante no capítulo 27. Versículo 51. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. No censo realizado por Moisés no segundo ano da saída do Egito, conforme Números 1:46, havia 603.550 homens, acima dos 20 anos, aptos para a guerra, sem contar a tribo de Levi. Uns 38 anos depois, houve uma redução de 1.820 homens. Notamos também que as tribos de Ruben, Simão, Gade, Efraim e Naphtali foram as que decresceram. O censo dos levitas foi feito separadamente, porque se contavam os seus homens a partir da idade de 1 mês, e também porque, segundo a Torá, no capítulo 26:62, não receberiam terra na distribuição do território de Canaã. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!